Fala pessoal, beleza? Vamos começar então nossa quarta aula de conversão de energia 1, beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre regulação de tensão e rendimento. Na aula passada, a gente tinha falado lá de como calcular os modelos reais, né? Considerando os testes em vazio e em curto-circuito. Então agora que a gente tem aquele modelo completinho, a gente consegue trabalhar com regulação de tensão e rendimento, que é importante no transformador. Bem, então vou começar com regulação de tensão. Então, a regulação de tensão é um dos critérios de desempenho que a gente usa para avaliar o nosso transformador, certo? Ele indica o grau de constância da tensão de saída com a variação da carga. Ou seja, se eu tenho uma potência lá, se eu tenho uma tensão na minha entrada, e eu vou ter uma tensão na minha saída, quanto que essa tensão vai variar se a minha corrente varia, se a minha carga varia. Porque eu não quero que varie muito, certo? Eu quero que seja um negócio mais constante. Bem, como que eu calculo isso? Basicamente é fazendo a tensão que eu tenho no secundário em vazio, ou seja, sem carga nenhuma, menos a tensão que eu teria com a carga total, né, carga nominal do meu transformador, dividido pelo caso com a carga nominal. E é só fazer a porcentagem. Basicamente é isso. Bem, no caso vazio, o meu V2 se relaciona com V1 pela relação de transformação. E quando eu conecto uma carga, eu tenho um delta V2 causado pela corrente, que agora vai estar passando ali para a carga, certo? Bem, a tensão no secundário com essa carga pode aumentar ou diminuir. Como assim, professor? Eu posso ter uma tensão maior no secundário, dependendo da minha carga? Sim. Porque dependendo se o fator de potência for capacitivo ou for indutivo, eu vou ter valores diferentes de ΔV. E vai ficar mais claro quando a gente olhar o circuito, mas está relacionado com o fato de eu ter uma parte real e parte imaginária no meu modelo, certo? Então se eu tenho um fator de potência que está atrasado ou adiantado, vai fazer diferença para o meu modelo. Bem, essa variação está relacionada com a impedância interna do transformador, aquela parte relacionada ao enrolamento, certo? Então, vamos ver como é que isso funciona. Bem, eu tenho aqui o nosso modelinho, né? Vou olhar então para essa impedância aqui, que é o que está relacionado com a minha regulação de tensão. Por que isso, né? Porque a gente já discutiu na outra aula que a parte que causa a queda de tensão aqui relacionada ao núcleo vai ser praticamente constante, né? Porque é a parte de magnetização. Então essa queda de tensão vai ser constante e ela é menor do que a da carga. Então a gente pode ignorar nesse caso aqui. Bem, então vamos lá. Essa aqui é a nossa fórmula, esse aqui é o nosso modelo. E, para efeito de análise e projeto, a gente fala que a tensão em plena carga é a tensão da placa do transformador, né? Pode ter alguma variaçãozinha ali, mas a gente vai usar o que o fabricante der como tensão nominal. Então, eu sei que o meu V1, na verdade, é V2 mais a queda de tensão que eu tiver aqui, né? Ou, se eu escrever só em função da impedância, dessa forma aqui, né? Juntar o R e o X. Bem, vamos olhar então aqui. Em vazio, eu tenho o I2 igual a zero, tenho o V2 vazio igual ao V1, se eu considerar que eu tenho a mesma relação de transformação, é um transformador 1 para 1, certo? Então, se eu for fazer um diagrama fasorial aqui, o que eu vou ter? Peraí. Desculpa, voltando aqui. Então, se eu vou relacionar, né, fazer minha regulação de tensão, eu tenho que relacionar a tensão em vazio com a tensão em plena carga. Eu posso, pro caso em vazio, eu falo que o V2 é V1, eu já tenho aqui, e agora eu preciso olhar só pro meu V2 plena carga. Então vamos olhar pro diagrama fasorial, que ele ajuda a entender o que está acontecendo. Então, se eu tiver uma carga que tem uma impedância Z com ângulo Φ2, e o meu transformador tem minha impedância equivalente aqui, com R e X equivalente, e com esse ângulo aqui, né, que eu posso escrever dessa forma, vamos ver aqui. Se eu tomar o V2 como referência, já que eu estou querendo ver o quanto que o V1 ia ter que variar para eu ter a minha carga nominal, se eu tenho o V2 como referência e eu sei o ângulo θ2 do meu I2, eu sei que ele vai multiplicar minha resistência, né, com esse mesmo ângulo.
E depois a 90 graus eu vou ter a minha reatância indutiva, multiplicado também aqui pelo I2. E aí esses dois pontos me dão o equivalente ao multiplicar a corrente da carga pela impedância equivalente do meu transformador, ou seja, a queda de tensão que o meu transformador está vendo devido à corrente da carga. E aí esse ângulo total aqui, né, é o ângulo da equivalência, né, não sei se dá para ler direito aqui, é o ângulo equivalente da minha impedância, mais o θ2, que é o da minha carga. E aí, dessa forma, a gente vê que para ligar os pontos, né, já que V1 tem que ser V2 mais a queda de tensão, eu sei que o meu V1 vai ter que ser maior. Então, o meu V1 deve ser ajustado em função da carga V2 para que o V2, né, a plena carga, opere no valor nominal. Ou seja, a gente vai tentar deixar sempre o V2 constante e é o V1 que a gente vai variar, porque no final das contas é isso que a gente quer analisar aqui. Como que eu quero ter o meu V2 a plena carga? Que valor eu vou ter de V1 em vazio, ok? Bem, além disso, o que a gente vê aqui nesse caso? Que o meu V1 vai ser máximo quando eu tiver o meu ΔV em fase com o V2, ou seja, se o meu ΔV, que é esse cara aqui, estiver na mesma fase do V2, eu vou ter o V1 direto nessa direção, certo? Ele vai ser o máximo. Então a regulação máxima ocorre quando o ângulo do fator de potência da carga é o mesmo da impedância equivalente do transformador e com a corrente atrasada em relação à tensão. Calma que vai ficar mais claro. Então o que é uma regulação de tensão alta? Vamos ver isso. Significa que maiores variações de tensão variações de tensão quando o carregamento do transformador aumenta. Então eu quero uma regulação baixa. Então, conhecendo a carga a ser atendida, o transformador pode ser projetado de forma a respeitar um critério máximo de regulação, por exemplo, 5%. Eu não quero que varie mais minha tensão, independente de quanto a minha carga está variando. Bem, vamos lá, algumas observações. A regulação de tensão depende da impedância interna, como a gente viu, e das características da carga. Mas sabendo a característica da carga, a gente consegue fazer um projeto melhor da impedância interna. Uma regulação de potência positiva, isso aqui é importante, significa que se eu aplicar a tensão nominal no primário, ou seja, se era 2.200 para 220, eu estou em um abaixador, por exemplo, se eu aplicar 2.200, a tensão efetiva vai ser menor lá no meu secundário, ou seja, tem uma carga indutiva. E a minha regulação é negativa se for o contrário. Se eu aplicar a tensão nominal, 2.200 para 220, eu vou ter uma tensão maior do que 220, que é o que geralmente acontece com a carga capacitiva. Por que é isso? Porque a gente compara o vazio com plena carga, né? Então, se eu tenho uma regulação positiva, significa que a plena carga, minha tensão cai. Se eu tenho uma regulação negativa, significa que a plena carga, minha tensão sobe, porque é esse menos esse. Bem, então a nossa tensão primária tem que ser ajustada de acordo com a carga para eu ter uma tensão nominal no secundário. Então vamos ver um exemplo que talvez fique mais claro. Então vamos considerar aquele transformador que a gente viu na aula passada lá do teste em vazio e curto-circuito. Para ele, que tem esses dados, e aqui já tem também o circuito equivalente, eu quero a regulação de tensão em porcentagem, considerando esses dois casos aqui. E também vou desenhar o diagrama fasorial. Então, bem, se eu sei o circuito equivalente, né, vamos considerar, por exemplo, que a gente refletiu para o lado de alta, e eu estou falando que a tensão da carga é constante, a gente pode calcular qual é a corrente da carga, né? Então, colocando todos os dados aqui. 75% da carga significa que a corrente é 75% da nominal, né? Então, 0,75 vezes 4,55. E o fator de potência 0,6 aqui significa que o meu arco cosseno desse cara vai ser meu fator de potência. E aí, como os dois aqui são 0,6, né, que está geral, mas se ele for atrasado vai ser menos esse valor, se ele for adiantado vai ser mais esse valor. Então a gente vai ter esse modelo aqui, certo? Então o A, que ele é atrasado. Então a minha corrente vai ter aquele valor, né, essa multiplicação, e eu vou ter esse cara negativo aqui.
Se eu calcular o ΔV, né, porque eu já sei a impedância e eu já sei a corrente, é só multiplicar, né, é uma multiplicação de número complexo, mas é só multiplicar. Eu chego que a minha queda de tensão é esse valor aqui, todo positivo. Então, se eu for lá na minha tensão, esse H é o primário, né, high, e o VL é de low, é primário e secundário. Se eu for lá, eu sei que a minha tensão no primário tem que ser igual. Isso aqui é uma soma vetorial, né, então tem que levar em conta os ângulos aqui também. E aí, para efeitos de cálculo, eu posso considerar que a minha tensão que eu estou somando VL aqui é zero, né? Igual a gente põe aqui no nosso diagrama fasorial. Eu considero que esse cara é zero, esse aqui tem um ângulo, por isso que esse cara tem um ângulo. Está vindo dessa queda de tensão. Ok? Então, se eu somar esses caras, eu chego nesse valor. Que nada mais é do que 2.200, que era a tensão nominal da alta, né? Mais a queda de tensão, que é esse cara aqui. Bem, com isso, eu consigo calcular a regulação. Porque eu tenho esse valor, eu tenho 2.200, já que eu estou analisando esse cara. Isso menos isso, dividido por isso, é igual a esse cara. Beleza? E como é que funciona aquele fator? Esse diagrama fasorial é a mesma coisa. Eu tenho aqui o ângulo da minha corrente, menos 53,13. Eu sei que eu estou considerando que o VL tem que ser fixo, então eu vou deixar ele lá em 2.200. Eu sei a queda de tensão no meu circuito equivalente, né? Lembrando que eu estou fazendo para o lado de alta, porque eu refleti para o lado de cá. Então, a gente considera isso aqui. Porque a gente considera que o resto do circuito não vai influenciar. Então eu tenho a queda de tensão na resistência, a queda de tensão na reatância do meu circuito equivalente. É só fechar o diagrama fasorial que a gente obtém aqui o nosso valor. Beleza? Agora vamos olhar o outro caso, que é o caso capacitivo. Então a mesma coisa, a corrente tem o mesmo valor, que vem da nossa multiplicaçãozinha aqui. Fator de potência é esse cara, só que agora é positivo. Se eu multiplicar esse cara pela nossa impedância equivalente, eu vou chegar num valor que agora tem um negativo aqui na parte real. Então agora, a hora que eu fizer a soma daqueles 2.200 mais o meu ΔV, eu vou ter um valor menor aqui. Certo? Então, vamos olhar o diagrama fasorial. Se eu olhar aqui, tem 2.200. Eu tenho aquela tensão no R, seguindo o ângulo aqui. E agora, quando eu defaso de 90 graus, a minha tensão volta. Entendeu? Ela vem para cá. Então, é por isso que a carga vai ter um valor maior do que o valor nominal na entrada. Do que o valor da entrada, do primário. Porque a relação entre essa corrente que está adiantada com o meu indutor do circuito equivalente vai defasar, vai acabar causando uma queda de tensão positiva. Se eu olhar para a carga, né? Nesse caso aqui negativo, porque eu estou olhando para a regulação de tensão. Então eu fico com um VH, né, um V primário, menor do que o que eu tinha no secundário. E se a gente calcular a regulação, né, aqui é esse valor de 2.137, aqui é 2.200, aqui é 2.200, eu fico com um valor negativo porque esse valor é maior do que esse. Alguma dúvida? A gente discute na aula. Mas é basicamente utilizar essa fórmula aqui, lembrando que a gente está trabalhando com números complexos. Ok? Em alguns casos, os fabricantes já dão, né, para a carga nominal qual é a regulação de tensão, por exemplo, com o fator de potência 1 e com o fator de potência 0,8 aqui nesse caso. E eles também dão outros valores aqui para alguns transformadores, né? Então, às vezes, isso já facilita para a gente ver se está tudo certo. Bem, regulação de tensão era basicamente isso. Agora vamos começar rendimento. O outro jeito que a gente avalia o transformador é o rendimento. A gente vê se a potência que entra está perto da potência que sai. Geralmente eles são projetados para trabalhar com rendimento alto. E esses aspectos aqui contribuem para eu ter um valor baixo de perda. Ela é uma máquina parada,
Então, diferente dos motores que vão ter um rendimento menor, eu não tenho nada que roda. Então, eu não preciso ter um espaço de ar entre o rotor e o estator para que eu consiga rodar. Pode ser grudado. Okay? O núcleo é feito por placa laminada. Então, igual eu mostrei lá, eu não tenho um negócio maciço. Eu tenho divisõezinhas para evitar que eu tenha perda por corrente parasita. A gente costuma usar material com alta permeabilidade, então eu vou diminuir aquele meu ciclo de esterese, porque quanto maior a permeabilidade, mais fixo é. E com isso, principalmente nos casos de alta potência, a gente tem um rendimento que pode ser maior do que 99%, então a gente não perde tanta energia assim nos nossos transformadores. Bem, se a gente olhasse para aquela tabelinha que eu mostrei, por exemplo, para um de 75 kW a gente tem, de kVA, a gente tem esses valores de perda, ou seja, é 75.000 a potência nominal dele, a gente tem pouco mais do que 1.000 de perda. É um valor bom. E, se a gente olhar, né, para casos maiores, a gente vai ver uma perda menor ainda, percentual, né? Certo? Bem, então, voltando para rendimento. O que é o rendimento? É a potência de saída pela potência de entrada. Ou seja, o que eu pego na saída dado que eu tenho na entrada. E o que eu tenho na entrada? Eu tenho basicamente a potência de saída mais as perdas. É basicamente isso. Então, basicamente, para calcular o rendimento, a gente tem que olhar para a potência de saída e para as perdas. E o que a gente tem nessas perdas aqui? A gente tem basicamente dois fatores. A perda no núcleo, né, que está relacionada lá com a corrente parasita e com a perda de esterese. E esse cara não costuma variar muito, porque ele está relacionado com a minha corrente de excitação, né, com a parte de que vai se perder ali na corrente parasita e na parte de esterese, que é a de magnetização. E as perdas no cobre, que estão relacionadas com a perda no enrolamento que eu tenho no transformador. Então, se eu reescrever desse jeito, o meu rendimento, né, é a potência de saída dividido pela potência de saída, mais a perda no cobre, no núcleo, mais a perda no cobre. O C é de core, né? Tá em inglês, por isso que tá C. E como que eu determino essas perdas? Bem, primeiro a perda no cobre. Ela pode ser determinada se eu tiver os parâmetros do transformador e saber a corrente que vai passar. Então, se eu sei qual é a corrente que está passando nesses caras, eu sei qual é a perda deles. Então, basicamente, eu posso falar que a minha perda é o I1 ao quadrado R1 mais o I2 ao quadrado R2. Ou se eu fizer a equivalência, né, referir tudo para o primário ou para o secundário, eu posso falar tudo em função de só uma das correntes e da soma desses termos com esse aqui. Então, essas perdas são proporcionais ao quadrado da corrente da carga, certo? Porque P é igual a R ao quadrado. Bem, e a perda no núcleo? Perda no núcleo, a gente pode ou olhar para a corrente que está passando nesses caras, ou a gente pode olhar direto para o teste em vazio. Você lembra quando a gente fez o teste em vazio e a gente falou que toda a corrente estava indo para a parte de magnetização? Então é basicamente isso. Se a corrente está indo para lá e eu já estou medindo a potência no meu teste em vazio, eu já sei qual é a perda no núcleo. E ela é proporcional ao quadrado da tensão que eu aplico nesse cara. Beleza? Bem, então com isso, a potência de saída do transformador é VI cosseno θ, né? Tranquilo. Isso aqui é básico de circuitos elétricos, né? Acho que não precisa perder muito tempo, acho que todo mundo lembra disso. E se eu for então agora jogar tudo que a gente conversou dentro da fórmula, a gente ficaria com, né, potência de saída. A de entrada a gente escreve como potência de saída mais as perdas, então potência de saída de novo, mais a perda no núcleo, mais a perda nos enrolamentos. Só que, aquilo que eu falei, a gente pode considerar que a tensão na nossa carga não vai variar muito. Então, a gente pode falar que a perda no núcleo é praticamente constante. E aí a gente escreve dessa forma aqui. Esse cara não vai variar com o nosso transformador. Esse cara não vai variar muito, porque a gente espera que seja fixo a tensão que eu vou ter no secundário. O que eu vou ter aqui de variação? Eu vou ter o θ2, né, porque vai depender da minha carga,
E eu vou ter o I2, que também depende da minha carga. Então, se a gente for avaliar, por exemplo, o rendimento máximo, a gente pode avaliar em função do θ2 e do I2. Então vamos avaliar primeiro para I2. E como é que a gente tira o máximo? Lembrando lá de cálculo, a gente deriva igual a zero. Então eu vou derivar o rendimento em relação a I2 e vou igualar a zero. Né? Todo mundo lembra de como é que faz nossa derivadazinha aqui quando a gente tem coisa em função uma da outra, né? Então se eu fizer essa separação aqui e igualar a zero, né, para I2, o que eu vou ter? Eu vou chegar nesse termo. E se a gente isolar tudo aqui, né, cortar que é igual e isolar, passar para o outro lado, a gente vai ver que o nosso PC, que é a perda no núcleo, né, tem que ser igual a I2 ao quadrado vezes REK. Né? A gente passa esse cara aqui subtraindo, corta esses dois, fica PC igual a só esse termo. E o que é esse termo aqui, I2 REK ao quadrado? É exatamente a perda no cobre, ou seja, quando a gente derivou, a gente chegou que a perda no núcleo tem que ser igual a esse fator, ou seja, a perda do núcleo tem que ser igual à perda no cobre. Então, quando isso acontece, quando a perda que eu tenho no enrolamento do transformador é igual à perda que eu tenho no núcleo do transformador, isso significa que o meu rendimento é máximo. Beleza? Avaliando para corrente. Qual que é o outro jeito que a gente pode analisar? A gente pode analisar pelo ângulo θ2, né? Quando eu cheguei nessa fórmulazinha aqui, eu falei para vocês que eu posso variar esse cara ou esse cara, porque o V2 é basicamente fixo, e esse cara é basicamente fixo, e esse cara é fixo. Então, avaliando em relação ao ângulo, deriva igual a zero, vou chegar nesse termo aqui, e aqui é bem fácil de avaliar, né, em relação ao ângulo. O que eu preciso ter isso para essa equação ser verdade? Eu preciso que esse seno seja zero. E para esse seno ser zero, eu tenho que ter que o cosseno dele é 1, né, porque o ângulo vai ser zero. Ou seja, fator de potência unitário. Então, quando que eu tenho o rendimento máximo? Quando a minha carga é unitária. Bem, o que a gente costuma ter? A gente tem essas curvinhas aqui, né, que mostram inclusive essa parte do fator de potência diminuindo o nosso rendimento. Então eu sei que... Então eu costumo ter para os nossos transformadores uma relação entre o rendimento e o quanto que eu tenho de corrente relacionada com a corrente nominal, que seria a corrente a plena carga. E a gente costuma ter esse comportamento aqui. Beleza? Além disso, se a gente fosse olhar os transformadores que ficam nos postes, né, o nosso transformador de distribuição, lá varia muito a carga. É muito difícil de calcular, então a gente costuma utilizar rendimento energético. A gente não olha para a potência, a gente olha para energia. Ver quanto de energia ele perdeu no dia. Mas a gente não vai trabalhar com isso daqui. Mas é só para saber. Bem, agora vamos fazer então um exemplo para fixar essa ideia do rendimento. Então, de novo, para aquele mesmo transformador que a gente já vem trabalhando, o que é para fazer? Qual é o rendimento para um carregamento de 75% da carga nominal e fator de potência de 0,6, que foi o que a gente trabalhou antes, certo? E o B é qual é a potência de saída para que o rendimento seja máximo e qual é esse valor do rendimento máximo. E para qual valor em porcentagem da carga nominal eu vou ter esse rendimento. Então, vamos lá. Tenho isso aqui a gente tinha obtido lá, né? Porque na outra aula a gente já tinha trabalhado com esse transformador. Esse é o nosso modelo, isso aqui são os resultados do teste de vazio e curto-circuito. Então, vamos fazer o A. Qual é o rendimento para o carregamento de 75% e fator de potência 0,6? Bem, nosso rendimento é isso aqui. Eu sei que a potência nominal do meu transformador é esse. Ele vai estar trabalhando com fator de potência de 0,6, né, a carga, e é 75%. Então, eu pego esse valor, que é o SN, que seria a potência nominal, multiplico por 75%, que vai ser o que vai ter de carga, e pelo cosseno φ, que é o fator de potência, para eu obter a parte ativa, né, a parte real da minha potência. Então, se eu multiplicar tudo, chega em 4.500. A minha perda no núcleo é 100 watts, né, porque lembra que ela vem do meu teste em vazio, porque eu considero que toda a corrente, toda a potência está indo para o meu circuito de excitação, de magnetização. Então, se eu sei que esse valor é 100, o que eu tenho que fazer? Eu posso calcular agora o meu P no cobre, né, minha perda no cobre, para calcular o rendimento. E ela é
a corrente que eu tenho lá ao quadrado multiplicado pela resistência equivalente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o lado de alta, né, o lado de alta tem esses valores aqui de equivalente, e a potência nominal dele é 4,55 amperes. Posso calcular pela tensão e pela potência, né, que é igual do nosso outro exemplo, que é esse aqui. Ou eu posso olhar direto para o meu teste de curto-circuito, onde eu coloco a corrente nominal do lado de alta, certo? Então é 4,55, que vai ser ao quadrado, só que eu multiplico antes por 0,75, porque é só 75% da carga, vezes a resistência equivalente, que é esse 10 aqui. Então eu chego em 121. Então com isso eu tenho a perda no enrolamento, perda no cobre, né? Tenho a perda no núcleo e tenho a potência de saída. Então é só jogar na fórmula e eu calculo que o meu rendimento para esse caso é 95,32%. Beleza? Item B. Qual que é o rendimento? Para que eu preciso ter para o rendimento máximo? Eu tenho que falar que minhas perdas são iguais e eu já sei que essa perda aqui não varia e ela é igual a 100 watts, então eu tenho que fazer o PCU ser igual a 100 watts e o fator de potência é 1. Então se eu tenho que fazer a minha perda no cobre, né, a perda no enrolamento ser igual a 100 e eu tenho o valor da resistência, eu posso calcular que valor de corrente vai me dar essa perda de 100. Então eu faço isso igual a 100, isolo a corrente, né, e chego nesse valor aqui, 31 amperes, por exemplo. Agora a gente fez pro lado de baixo, mas tanto faz fazer pro lado de baixo ou pro lado de alto. Aí aqui é só lembrar de fazer o resto do cálculo considerando o lado de alta. Bem, então a potência de saída, nesse caso como a gente fez pro lado de baixo, né, vai ser a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência. Esse aqui é a nossa potência de saída. Eu posso agora então calcular o rendimento. Potência de saída, que a gente acabou de calcular, mais as duas perdas, que nesse caso são iguais. Então, nosso rendimento máximo é 97,15%. Né? Lembrando que a saída em kVA é isso aqui, e a nossa potência nominal é essa, o rendimento máximo ocorre para 68,2% do carregamento nominal. Certo? Acho que é bem tranquilo. Bem, a tarefa está relacionada com esse exercício. Eu quero que vocês continuem esse exemplo com esse mesmo transformador que a gente vem usando nos outros exemplos já e na outra aula. E eu quero que vocês calculem qual é o rendimento com a carga nominal, considerando o fator de potência unitário, e qual o rendimento com a carga nominal, considerando o fator de potência 0,8 indutivo. Ou seja, eu estou falando para vocês carga nominal, então vocês vão vir aqui e vão calcular a carga nominal com o fator de potência de cada caso. Vocês vão ter a potência de saída, certo? Que vai entrar aqui. A potência no núcleo não vai mudar, vai continuar sendo 100. O que vai mudar também é esse cara, que aí é só calcular pelo equivalente. E aí lembra de prestar atenção se você está calculando do lado de alta ou de baixo. Você pode calcular em qualquer um dos dois. Só usar os parâmetros corretos. Então é basicamente calcular isso e calcular o rendimento. Beleza? Bem, antes de acabar a aula, eu já dei o exercício, eu vou dar uma parte bônus aqui. Isso aqui eu não vou cobrar, mas é uma parte que é importante. Mas que não estava prevista lá. Que é o autotransformador. Porque a gente usa muito isso e nem sabe. Então alguns transformadorzinhos que a gente usa em casa são autotransformador porque é mais fácil de construir também e é mais barato. E muitos dos equipamentos de sistema de potência são autotransformador. E o que é um autotransformador? É um transformador, né, especial, entre aspas, em que uma parte do enrolamento é comum aos dois circuitos. Ele pode ser também visto, né, como se fossem dois enrolamentos ligados em série, ou um transformador com enrolamento de onde eu tiro o primário no meio dele, ou seja, isso aqui ou isso aqui. E qual que é a grande diferença nesse caso aqui? É que além daquela potência que eu tinha transformada, né, quando eu tenho o transformador, eu tenho o primário transformando a potência para o secundário, que aqui eu também tenho essa potência sendo transformada, né, porque aqui eu tenho, esse cara está pegando dois enrolamentos, esse está pegando um, por exemplo, eu ainda tenho uma potência relacionada a esses dois enrolamentos que vai se transformar só aqui. O que eu tenho de mais de diferença? Voltando aqui então, tive que parar um pouco aqui de novo, desculpa. Bem,
Então aqui, né, eu tenho uma potência que ainda vai ser transformada magneticamente, né, que a gente fala. A gente vai ter uma potência transferida magneticamente entre os enrolamentos. Só que além disso, agora, como eu tenho contato entre esses caras, eles não são mais isolados eletricamente, eu tenho contato elétrico, eu também vou ter uma potência que vai ser transferida eletricamente. Então é por isso que ele tem vantagens e obviamente também tem desvantagens. Então quais são as vantagens? Eu consigo transferir uma potência maior com o mesmo transformador, se eu ligar ele como autotransformador. Porque eu vou ter a potência transformada mais a potência conduzida, ou seja, a potência que vai sair pela parte magnética mais a potência que vai sair pela parte elétrica. Esses autotransformadores eles costumam ter uma reatância de dispersão, perda e corrente de excitação menor, por causa da construção dele. Ele tem melhor rendimento, é fisicamente menor e mais barato. E eles podem ser usados como fonte de tensão variável, né? Porque se eu tiver um contato aqui que eu posso mudar ele, eu posso mudar a tensão que eu vou ter na saída. Nesse caso aqui não tem como, porque é fixo, mas nesse caso eu posso mudar isso. Nossa, então por que eu não uso só autotransformador? Bem, por quê? Porque a conexão elétrica entre esses dois caras pode danificar a carga em caso de curto-circuito, então eu preciso de uma proteção muito boa. Porque agora tem conexão elétrica, o que acontece de um lado afeta eletricamente o outro lado. E isso aqui está relacionado, e é um dos maiores casos, né, que é o problema econômico disso, é que, por mais que eu tenha tudo isso daqui que é melhor, quando eu faço um transformador, eu sei que um lado vai ter mais corrente e o outro vai ter mais tensão. Então eu coloco um cara para aguentar mais corrente, o outro para aguentar mais tensão. E por mais que eu esteja enrolando eles perto um do outro, no meu transformador, eu não vou ter esse contato. Só que agora, como os meus caras estão conectados eletricamente, os meus dois caras vão ter que aguentar mais o tranco. Principalmente o cara de baixa tensão, que ele vai estar exposto à tensão do outro cara. Então eu vou gastar muito dinheiro com isolamento. E isso deixa o projeto mais caro. Então, existem algumas faixas de trabalho onde o autotransformador vale a pena. Geralmente quando o nível de tensão costuma ser um pouco mais perto. Porque daí eu não preciso me preocupar muito com o outro. Mas quando eu tenho uma transformação que é um pouco mais alta, acho que geralmente a gente fala de 3 vezes mais, aí já vale a pena usar transformador. Aqui tem uma tabelinha, né? Olhando um cara. Então ele tá dentro disso que eu falei, ele não é 3 vezes mais a transformação. Não chega a ser nem a metade. E aí aqui a gente vê que, além de ter toda a potência transformada, igual ao transformador, só 270 é transformado, é pela parte magnética. Os outros 330 MVA são transformados pela parte elétrica. E aí como eu consigo fazer um cara mais compacto, esse alfa aqui é só a correlação entre essa potência transformada. Como eu consigo fazer um cara menor, eu diminuo o peso, a quantidade de óleo, peso total, a perda no ferro, perda no cobre. Então realmente melhora, só que limitado a esses problemas econômicos que eu falei. Como que a gente pode fazer essa conexão, né? Se eu tenho um transformador normal, dessa forma aqui, eu posso conectar ele dessa forma ou dessa forma, né? Eu posso conectar o primário abrangendo 2 enrolamentos ou o secundário abrangendo 2 enrolamentos. Basicamente seria puxar um fio daqui para cá ou daqui para cá. Fica mais claro nos próximos 2 slides. Então, se eu fizer essa ligação, né, então aqui eu tenho 2 transformadores, eu posso ligar daqui para cá e daqui para carga, certo? Então eu ficaria fazendo essa ligação do meio aqui, seria esse jump. E aí esse ponto e esse ponto seriam esses 2 pontos. Só que o que acontece? A gente ainda não falou disso, a gente vai falar um pouco no caso do trifásico, mas os enrolamentos têm polaridade, né? Porque dependendo do jeito que ele está enrolado, a corrente passando nele, por mais que seja alternada, vai ter um fluxo que tem que estar em fase com o outro fluxo, né? Se a gente olhar num ponto fixo, quando eu tenho uma tensão, ela é senoidal, mas se eu pegar um ponto no tempo, eu sei que a minha tensão está para um lado. Se eu tiver uma polaridade invertida, ele vai estar para o outro. Então a gente tem que prestar atenção em como é que está essa polaridade dos meus enrolamentos, né? Que estão relacionados com a parte de construção mesmo, de qual lado está enrolado o meu fio, para que eu possa montar esse tipo de configuração, por exemplo. Se eu ligar, por exemplo, 1200, eu tiro 1320, por exemplo, do outro lado, né? Se for 1200 e 120, ou
esse transformador, certo? Ou se a minha polaridade tiver diminuído, tiver aqui a gente chama de aditivo, né? Se ela tiver subtrativa, ela tiver diminuindo, tiver com a polaridade ligada de forma invertida, o que eu tenho? Eu vou ter que, na verdade, esse valor de tensão não vai mais se somar a esse. Eu não estou pegando os dois enrolamentos de forma aditiva, eu estou pegando subtrativa. Então, um dos enrolamentos vai ter um fluxo que vai se opor à transformação. Então, eu vou ter uma tensão menor aqui. E isso é importante para o transformador prestar atenção nessa polaridade. No caso trifásico, a gente também vai falar um pouco disso, porque como eu vou conectar 3 enrolamentos, eu vou ter que ver se está todo mundo com a polaridade certa. Porque senão eu posso tirar um valor de tensão errado quando eu for pegar a tensão entre 2 enrolamentos. Bem, tá acabando aqui. Como que a gente costuma usar esse cara? Como regulador de tensão. E aqui tá aquilo que eu falei, né? Quanto maior for a igualdade de nível de tensão, maior é o aumento da potência aparente do autotransformador. Ou seja, ele vai conseguir transferir mais potência quanto mais perto eu tiver o meu nível de tensão. Que é aquilo que eu falei, né? Não pode diferenciar muito a tensão. Então a gente costuma usar o autotransformador em sistema de potência para fazer acoplamento entre sistema que opera com nível de tensão parecido, né? Às vezes você tem alguma variaçãozinha entre duas áreas, você precisa conectar, você coloca esse cara, ou como regulador de tensão, que é a principal aplicação. Por quê? Porque daí eu tenho um lado do primário que vai abranger todo mundo, e o secundário eu tenho um enrolamento que eu posso ir variando os pontos de conexão. Não continuamente, mas alguns pontozinhos aqui. Geralmente a gente trabalha com 32 espaços. A gente pode variar aqui a tensão, e aí eu posso descer essa tensão ou subir ela, inclusive variando em torno ali da minha tensão nominal. Então se eu tinha 1 PU, né, por unidade de tensão, eu posso chegar até 1,05 de PU ou descer até 0,95 de PU, por exemplo. Depende do projeto. Então se a gente olhar lá, né, para a nossa rede, tem lá a transmissão, tá vindo lá, né, da geração, a transmissão, chega na subestação para fazer a distribuição e chegar na casa. Eu posso ter um autotransformador no meu regulador de linha lá perto dos meus transformadores. Posso ter um regulador de tensão logo na saída da minha subestação. Ou eu posso ter um regulador de tensão dentro da subestação, dependendo das características da linha. Então a gente costuma realmente utilizar o transformador nesses casos. E ele é importante, eu acho que é bacana saber que tem esse ponto tanto da polaridade quanto esse negócio da potência transferida aqui, que você vai ter magneticamente e eletricamente. Beleza? Era basicamente isso. Na próxima aula a gente vai falar de transformador trifásico. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, só me mandar um e-mail. Beleza? Era isso e até a próxima aula.